Oi, gente, vamos para o nosso segundo vídeo de hoje, o vídeo de história, página 145. Pessoal, a gente está falando em história sobre o quê? Sobre êxodo rural. Lembra que nós falamos nas nossas outras aulas que o pessoal migrava do campo para a cidade em busca de melhores condições, certo? E aí agora, e aí com a mecanização, né, da colheita, lembra que as pessoas, o pessoal, os donos da lavoura começaram a mecanizar, colocar máquinas para colher, né, para ficar tudo muito mais rápido e tecnológico. As pessoas foram perdendo emprego também e aí foram se mudando para a cidade. Vamos ler o texto aí da página 145. Olha lá. Antigamente, a maioria dos brasileiros vivia e trabalhava no campo. A partir da década de 1930, a industrialização começou a crescer, principalmente na cidade de São Paulo. Muitos migrantes, sobretudo paulistas do interior, nordestinos e mineiros, chegavam à cidade para trabalhar nas fábricas, no comércio e em outros serviços. Outras cidades também receberam pessoas do campo. Parte dos imigrantes que vieram ao Brasil para trabalhar no campo também buscaram emprego na cidade. Aos poucos, o Brasil rural deu lugar ao Brasil urbano, e isso continua acontecendo na década de até isso continua acontecendo. Na década de 1960, a população urbana se tornou maior do que a rural. Então, pessoal, antes de 1960, a população do campo era maior que a população da cidade, ou seja, a população do campo rural era maior que a população urbana. Depois da década de 1960, cresceu a população urbana, né? Porque eles migraram e aí ficou maior que a rural. Página 146. Olha só, pessoal. Observa aqui essas duas figuras, essas duas. Aqui a gente olha a foto aqui das imigrantes italianas. Trabalham na fábrica de chapéu em São Paulo, no estado de São Paulo, em 1930. Vamos lá para a página 146. Vamos observar essas duas figuras aqui. Olha só, pessoal. Olha só como que era o maquinário nas indústrias antigamente, nessa foto aqui, e nas indústrias dos nossos dias. Olha só. Antigamente, pessoal, tinham máquinas, mas eles precisavam de mais mão de obra das pessoas para funcionar, né? Olha só, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Vocês conseguem ver aí na apostila de vocês, né? Hoje, olha só, olha a diferença. O maquinário das indústrias é bem mais mecanizado, não precisa tanto da mão de obra humana. Vamos grifar um negocinho aqui. A gente vai falar um pouquinho também das condições de trabalho antes. Olha só, antes aqui, em 1931, fábrica de tecido. No início da industrialização no Brasil, as condições de trabalho na fábrica eram duras. Eram jornada de 15 horas diárias, salários baixos, pode grifar aí, falta de assistência médica e até crianças trabalhavam com salários menores. Então, antigamente, lá na década de 30, lá antes da CLT, né, de regularizar, pessoal, o que que acontece? Olha como que eram as condições de trabalho. Eles trabalhavam 15 horas por dia. Ou seja, por exemplo, se seu pai trabalhasse numa fábrica dessa, ele ia entrar às 8 da manhã e ia sair às 10 da noite. 15 horas por dia, né? Era muito tempo e eram salários muito baixos, falta de assistência médica e crianças trabalhavam. Agora, olha hoje, essa fábrica também de tecidos de Junta em Manaus e essa foto aqui é de 2013. Os funcionários em geral trabalham 8 horas, praticamente metade do que se trabalhava antes, né? Ó, 8 horas por dia, pode grifar. Em condições de segurança de saúde, férias remuneradas, 13º salário são direitos de todos os trabalhadores, certo, turma? Então, essa era basicamente a diferença das indústrias antigamente e agora. Então, mediante isso, vocês vão responder como era o maquinário das indústrias de antigamente, dos nossos dias, e como eram as condições de trabalho antes e como são agora, certo? Vou colocar o cachorrinho na tela. Pessoal,
Bom, pessoal, se vocês precisarem de mais uns minutinhos, então vocês apertem o play aí, tá? Porque a gente vai corrigir. Então, vamos lá. Olha só. Como era o maquinário das indústrias antigamente e dos nossos dias? Então, o maquinário, como eu falei para vocês antigamente, ó, precisava de mão de obra humana, mais mão de obra humana para funcionar. Hoje, o maquinário das indústrias é mais mecanizado. Vou escrever a resposta aí para vocês. Tá aí a resposta, pessoal. Só dá um pause aí para corrigir se vocês não acertaram. Então, o maquinário precisava mais da mão de obra humana para funcionar. Hoje, o maquinário das indústrias é mais mecanizado, então não precisa utilizar tanta mão de obra humana, né? Como era antes as condições de trabalho, como as condições de trabalho eram antes e como são agora, né? Então, a gente grifou aqui como que eram as condições de trabalho. Eu vou colocar a resposta aí para vocês. Olha só, pessoal, a resposta então que é: antes a jornada de trabalho era de 15 horas, né? Agora é de 8. Antes crianças trabalhavam, né, nas fábricas e não havia assistência médica para os trabalhadores. Agora é proibido o trabalho de menores de 16 anos e há melhores condições de segurança e de saúde, além de outros direitos como férias remuneradas e 13º salário, certo? Dê um pause se você não acertou para você corrigir, tá bom? Pessoal, olha só, minha coleção de palavras. Nesse capítulo, você viu uma palavra muito importante para os estudos de história, que é industrialização. Pessoal, nesse capítulo, o que queria dizer essa palavra industrialização? Então, vocês vão lá, vão pegar o caderno de história, vão escrever anotações de história do dia 20/8, página 146, e vão copiar o que eu vou escrever aí, o que é industrialização, tá bom? Dá um pause aí e vai pegar seu material. Olha só, pessoal, industrialização. Então, vocês vão copiar isso aqui no caderno de vocês, tá? Anotações de história, página 146. Dá um pause aí para vocês copiarem, tá? Então, industrialização. A palavra industrialização está sendo usada para explicar o surgimento de um grande número de indústrias na cidade de São Paulo a partir da década de 1930, certo, pessoal? Dá um pause e copia isso aí no caderno de vocês. Depois que vocês voltarem, vocês vão para a página 146 novamente. Na questão B está escrito assim: para refletir mais sobre o uso dessa palavra nos seus estudos de história, forme 4 frases com a palavra industrialização. Em cada frase, você deve utilizar pelo menos uma das seguintes palavras: migração, cidade, história e Brasil. Tá bom, turma? Deixa eu ver aqui. Por hoje é só de vídeo. Amanhã nós temos vídeo de ciências, tá bom, galera? Um beijo e até amanhã.